A igreja que está mais preocupada com o que está acontecendo no Congresso, no Senado, a igreja que está mais preocupada com o que está acontecendo no palácio, do que propriamente com o que Deus está revelando para poucos profetas, essa é uma igreja que está fadada a se decepcionar e a fracassar. A igreja verdadeira de Jesus Cristo não estará mais debaixo de uma reforma. Agora, a igreja de Jesus Cristo estará debaixo de uma restauração. E quando eu falo de restauração, eu estou falando a respeito da voz profética que está conduzindo a igreja para se preparar, porque esse mundo viverá o período mais escuro de sua história. No vídeo anterior, nós falamos a respeito do rei Josafá entrando em aliança com o rei de Israel, o rei Acabe, e nós vimos ali os profetas que estavam mais conectados com o palácio, com a política, do que propriamente conectados com a voz do Senhor. Um único profeta estava conectado com Deus, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do que Deus deu a esse único profeta. O profeta Micaías representa a igreja acordada do final dos tempos, que está mais conectada com a vida de oração, com a vida de meditação na palavra, do que propriamente está olhando para o Congresso, para o palácio. Você não foi chamado para estar mais olhando para a política. Você foi chamado para estar conectado com o trono, porque se a igreja estiver conectada com o trono, todos os reinos deste mundo mudarão. Bom, seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Esse vídeo aqui é um vídeo continuação, por isso é muito importante que você assista ao vídeo anterior para entender o que está ocorrendo e quais são as conexões a respeito daqueles cristãos que hoje ficam olhando apenas para a política e não percebem que eles precisam estar mais conectados com o trono do que propriamente com os noticiários a respeito da política. Não estou dizendo para você ser um cristão alienado. Acompanhe as notícias, mas esteja mais conectado com a palavra, mais conectado com as coisas do Senhor do que propriamente com essa política que, em sua maior parte, já se corrompeu. Agora, não fique nesse vídeo aqui sem assistir ao vídeo anterior, combinado? Nós estamos falando a respeito do rei Josafá, fazendo aliança ali com o rei Acabe, que era o rei de Israel. O rei Josafá, que é o rei de Judá, e o rei Acabe, que é o rei de Israel, né? Lembra do reino dividido? No vídeo anterior eu falei a respeito do reino dividido. E aqui nós estamos vivendo o período do reino dividido. O profeta Micaías, ele se levanta ali, ele é chamado depois de muitos profetas terem profetizado apenas aquilo que o rei Acabe queria ouvir. O rei Acabe era um rei ímpio e o rei Josafá era um rei justo, era um rei que fazia a vontade de Deus. Agora, nós estamos no momento exato em que Micaías, o único profeta que profetiza aquilo que é contrário à vontade do rei, o profeta Micaías está diante do rei Acabe e do rei Josafá. Vamos ler mais uma vez o versículo 16. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fale, senão a verdade em nome do Senhor? O rei Acabe diz: peraí, fala a verdade. Parece até que você não está falando a verdade. Quando Micaías ele é apertado ali para profetizar a respeito do que o rei Acabe queria ouvir, Micaías profetiza segundo a vontade do rei. Vai lá, você vai vencer, você vai conquistar o território de Ramote e Gileade. Só que o rei Acabe percebe que Micaías estava sendo irônico. O profeta Micaías estava sendo irônico. E esse versículo que você está vendo ali, que você está vendo aí na tela, é justamente o rei Acabe dizendo: fala a verdade, para de ser irônico. E olha só o versículo 17. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: este não tem dono. Torne cada um em paz para a sua casa. Olha só a palavra, agora sim, a verdadeira palavra profética vinda dos lábios do profeta do Senhor. Micaías diz para ele: eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, se vocês subirem à guerra, além de todas essas coisas acontecer, além de perder a batalha, muitos vão perder as suas vidas e vocês vão ficar dispersos como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, vão ficar perdidos no meio da guerra.
Agora olha o versículo 18. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? E é justamente isso, queridos, que a maior parte daqueles que não conseguem tirar os seus olhos da tela da política, eles pensam, se você falar algo contra aquilo que eles acreditam, a vitória vinda do Congresso, a vitória vinda do Senado, eles vão estar dizendo, você não fala nada que é positivo, você só fala coisas que é negativa. E eu falei no vídeo anterior, Acabe, ele é igreja. Existem muitos pregadores que dizem que Acabe não é igreja. Acabe é a igreja. É uma igreja desviada, é uma igreja que se casou com uma prostituta, mas Acabe é a igreja. Nós vamos ver em várias passagens, Elias, em determinados momentos, Eliseu dizendo, por que você está indo consultar outros profetas? Por acaso não há profeta em Israel? Ou seja, Deus considerava Acabe e a nação de Israel como povo de Deus. Só que era uma nação desviada, era uma nação que fazia tudo errado, mas era uma nação irmã da nação de Judá. Tanto é que Josafá só vai visitar Acabe por causa dessa co-irmandade. Agora, queridos, presta bastante atenção nisso. O rei Acabe, ele olha para Josafá e diz, não falei, Micaías não profetiza coisa boa a meu respeito. Como Deus vai dar bênçãos? Como Deus vai profetizar algo a respeito, algo bom a respeito do Congresso, do Senado, do atual presidente, sendo que tudo está sendo feito errado? Sendo que políticas que não procedem do Senhor estão sendo aprovadas. Como até aqueles que falam em nome do Senhor estão pregando e profetizando aquilo que não é de Deus. Aqueles que estão movimentando os olhos das pessoas para olhar mais para a política, estão chamando mais atenção das pessoas para olhar para a política do que propriamente para olhar para Deus. Hoje no Brasil nós temos lideranças na política que são do Senhor. Nós temos pouquíssimos servos, mas não é os olhos da igreja, não é para estar na política. Os olhos da política precisam estar olhando para a igreja, olhando para as revelações que a igreja tem. A igreja não foi chamada para ser politizada. A igreja foi chamada para sacerdotar a política. Os políticos que precisam olhar para a igreja e pedir socorro para a igreja. Agora, queridos, nós encontramos aqui um rei justo, Josafá, ao lado de um rei ímpio, Acabe. O rei justo, Josafá, disse, consulta ao profeta do Senhor. E o rei Acabe fala, olha, consultei aqui, nós vamos ter a vitória. Só que um profeta não profetiza aquilo que é bom. Continua vendo o texto aí, olha o profeta, olha o versículo 19. Versículo 19, 1 Reis, capítulo 22, o versículo 19 diz assim. Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Presta atenção que a partir daqui, Micaías ele começa a descrever a visão que ele teve. Versículo 20. Perguntou o Senhor, quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. E disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com quê? Respondeu ele, sairei, e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas? Disse o Senhor, tu o enganarás, e ainda prevalecerás. Sai e faze-o, sai e faze-o assim. Aqui tem um princípio espiritual muito importante. Micaías está tendo uma visão em que um espírito de engano se apresenta diante do Senhor Deus. Olha, eu engano Acabe. E o Senhor permite esse espírito enganador atuar por quê? Porque quando você peca, você quebra princípios da palavra de Deus, o próprio Deus permite que um espírito enganador te engane. Quer saber um outro pecado que permite um outro pecado que permite Deus deixar e às vezes até enviar um espírito enganador para te enganar? O pecado da obstinação. Aquele que é obstinado e não quer pensar, não quer orar, não quer meditar na palavra, mas acredita naquilo de maneira cega, esse tem um coração obstinado. E todo aquele que tem um coração obstinado, o próprio Deus envia um espírito de engano para que aquela pessoa seja enganada. Se você acredita na política de maneira cega,
Se você não quer nem saber, vou assistir política todos os dias e no domingo eu participo de um culto. Saiba que você é um candidatíssimo a receber um espírito enganador e ficar iludido com coisas que não vão acontecer. Acabe era um homem ímpio que tinha o coração obstinado, mas Deus permitiu até que um justo que estava do lado dele, Josafá, fosse levado naquele engano. E você vai ver nos versículos seguintes que Josafá ele vai para a batalha. Continua aí a visão que Micaías está tendo. Agora, nós lemos o versículo 23. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Olha o versículo 24. Então Zedequias, filho de Kenaaná, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Esse rapaz aqui, ele agride o profeta Micaías, por quê? Porque ele diz: o Senhor falou através da minha boca, nós profetizamos as bênçãos, nós profetizamos aquilo que é vitória. Da onde saiu de mim a profecia do Senhor? De que parte de mim saiu o Espírito do Senhor para profetizar algo ao contrário? Ou seja, se você, Micaías, não profetiza coisa boa, a profecia não vem de Deus. Nós não estamos vivendo isso, exatamente isso? Profetiza amor, profetiza bênção, profetiza vitória do Congresso, profetiza, faz atos proféticos para que haja vitória. A igreja tem que interceder pelo seu presidente, a igreja tem que interceder pelos seus governadores, mas a igreja não tem que misturar as coisas. Você precisa saber a vontade do Senhor para orar e buscar a presença de Deus segundo a vontade do Senhor. Não era a vontade do Senhor que o rei Acabe e que o rei Josafá partissem para uma guerra para a conquista de um território naquela época. Nós vemos este exemplo quando o próprio Davi ele diz: partirei eu em busca daqueles que foram capturados, perseguirei eu essa tropa. E qual foi a resposta de Deus para Davi quando ele foi para aquela famosa batalha de Ziclag? Você lembra? Em 2 Samuel capítulo 20 ou capítulo 30, se eu não me engano. Eu vou deixar a referência aqui. O que Deus falou para Davi? Vai, certamente alcançarás, certamente vencerás. Então, queridos, existem momentos que nós precisamos consultar ao Senhor para saber se realmente o Senhor quer uma vitória no Senado. Para saber se realmente o Senhor quer uma vitória no Congresso. Ou será que o Senhor quer, para se cumprir a palavra dele, que as nações do mundo, que os governantes do mundo estejam alinhados em um mesmo pensamento, porque o anticristo virá, ele virá pegar as nações todas com o mesmo pensamento, todas com as mesmas ideologias, mas somente a nação do Brasil vai ter um pensamento diferente? Será que a igreja de Cristo no Brasil vai crescer assim, do jeito que ela está hoje? Com um congresso favorável à igreja? Ou a igreja do Brasil vai crescer quando ela for apertada, quando a azeitona for espremida, para extrair uma unção perfeita para que a igreja seja uma igreja de oração, para que a igreja seja uma igreja forte, para que a igreja pare de ser uma igreja que ostenta, para que a igreja pare de ser uma igreja idólatra de cantores, de pastores, de pregadores, para que a igreja pare de ser infantil e fique vendo videozinhos de TikTok, de pregações? Será que Deus não está convidando essa igreja para ser uma igreja madura? Agora, Micaías profetiza aquilo que era contrário, dizendo: o Espírito do Senhor, um espírito enganador vai enganar você, rei Acabe. Ele recebe uma bofetada, ele é agredido, e olha o que diz o versículo seguinte, versículo 25. Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E dirás: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o, com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Queridos, nós vamos ver exatamente isso acontecendo nos próximos anos. A igreja verdadeira de Cristo dizendo: está vindo uma guerra. Não vai ter vitória no Senado, não vai ter vitória no Congresso. Para de esperar um presidente cristão. Para de esperar um governador que serve ao Senhor. Para de querer conquistar território aqui nessa terra. Conquiste territórios espirituais
para que a igreja seja uma igreja forte. Chame a igreja para buscar a presença de Deus e não ficar o tempo todo assistindo noticiários a respeito de política. Por quê, queridos? Porque se a igreja não entender que ela precisa se preparar para o que vai acontecer, essa igreja será uma igreja fraca. Jesus Cristo não estabeleceu uma igreja fraca, ele estabeleceu uma igreja que vai ser a igreja que usufruirá, uma igreja que será tomada pelo maior poder de Deus que esse mundo já viu. Micaías, ele profetiza aquilo que era contrário a Acabe. Acabe dá a ordem, olha, leve esse camarada para uma prisão, não dê pão para ele, não dê comida para ele, deixa ele escasso de pão, deixa ele escasso de água. E não é justamente isso que vai acontecer com a igreja que profetiza o que é contrário, o que a maior parte dos cristãos acreditam hoje? A igreja verdadeira de Cristo será levada para um tempo de preparação, onde será sustentada pelo seu Deus. Não será fácil para os verdadeiros cristãos arrumar trabalho, não será fácil para os verdadeiros cristãos receber ali as questões financeiras deste mundo. Só que o Senhor Deus, neste momento de escassez, estará abençoando e trazendo o suprimento para a sua igreja, neste tempo que a igreja estará profetizando o que o mundo não quer ouvir. Então, você que é a igreja do Senhor precisa entender, não está vindo uma vitória dos três poderes deste país. Não está vindo uma vitória do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. Não está vindo. Está vindo uma baita de uma derrota e Deus vai permitir que a maior parte das nações sejam apertadas, que a maior parte dos cristãos sejam apertados. Por quê, queridos? Porque Deus está extraindo o mais puro e perfeito azeite para o período difícil que este mundo vai viver. E por fim, o versículo 28 diz: Disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade por mim. Disse mais, ouvi isto, vós todos os povos. Queridos, é exatamente isso que nós vimos. Não foi isso que nós vimos? Muitos profetizaram um resultado diferente na urna eletrônica. Você lembra disso? Quando na realidade pouquíssimas pessoas acreditavam em um resultado contrário do que aconteceu. Tiveram vários vídeos sensacionalistas de que o Brasil seria, muito próspero, que 2023, 2024 seria tudo aquilo, quando na realidade, queridos, é necessário que muitas coisas aconteçam e já estão acontecendo, porque as nações vão ser apertadas e a igreja está sendo preparada dentro de um tempo difícil para ser uma igreja forte espiritualmente e para não ficar olhando para os seus ídolos políticos. Micaías, ele foi um homem usado por Deus, e eu não vou continuar mais esse tema de Micaías a respeito também daquilo que aconteceu com Acabe e com Josafá. Você conhece muito bem a história. Acabe e Josafá vão para a guerra. Acabe ele morre por causa da brecha que estava em sua armadura. Como eu falei, Acabe era um homem ímpio. Acabe perde a batalha, não conquista território nenhum. Ele morre nessa guerra. E o rei Josafá, ele sai apenas como um rei aliado de Acabe, um rei derrotado. O rei Josafá não sofre ali, não morre na guerra, mas ali ele vê que o único profeta que estava falando a verdade era justamente o profeta Micaías, que era aquele que estava profetizando o contrário do que a maioria queria. Tome bastante cuidado se você passa mais tempo com os olhos na política, com os olhos no governo, com os olhos no palácio, do que propriamente com os olhos na palavra de Deus e aquilo que os poucos servos do Senhor estão falando. Bom, finalizamos aqui mais essa meditação e eu te agradeço pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu te aguardo para as próximas meditações.